Hola. Benvenuti. Witamy. Bienvenue. Ciao ragazzi. Bienvenidas. Welcome. Witam. Willkommen. Welkom. Benvenuti. Welcome bij CIONet. Welcome to CIONet. The biggest Independent. digital leaders community in the world. At CIONet, we bring CIOs and digital leaders together. We help our members on a day-to-day basis with their business challenges. And live unforgettable experience. But also to collaborate and to get inspired. Welcome to TronIT International. The international community for digital leaders that help you realize your ambition. Ok, bom dia, muito bom dia a todos. Bem-vindos a mais um evento da CIONet Brasil. Eu sou Carlos Luzzi, quero compartilhar algumas informações sobre a nossa rede. E iniciamos com o nosso evento. Muito bem. A CIONet é uma comunidade de líderes digitais, aliás, a maior comunidade atualmente de líderes digitais do ponto de vista internacional. Nós existimos há 16 anos, estamos em mais de 20 países, 10 mil membros no total e aproximadamente 600 membros aqui no Brasil. A nossa missão, basicamente, é ajudar e botar um foco na questão do desenvolvimento profissional do dirigente de tecnologia, focado no conceito nosso que é do CIO para o CIO Plus, ou seja, em função das atuais demandas de mercado, realidade de mercado, hoje em dia o dirigente de tecnologia está sendo consumido a ter uma nova perspectiva, um novo olhar, atuar de uma maneira diferente daquele tradicional histórico das áreas de tecnologia. E a CIONet tem se pautado em praticamente tudo que a gente faz, em colaborar nesse desenvolvimento profissional do setor e do dirigente de tecnologia. Foco basicamente em networking, troca de experiências, geração de insights, e a gente faz isso através de atividades online, offline, encontros como o de hoje, mesas redondas, documentos, pesquisas, estudos, através do nosso aplicativo, muito conteúdo que promove o relacionamento das pessoas, e também o programa CIONet Tribes, que foi lançado recentemente, que visa ajudar as equipes de TIs dos dirigentes de tecnologia. Nos países que nós atuamos, temos sempre um conselho assessor local que nos ajuda com guidance com relação ao conteúdo, agenda, o que de fato é importante se discutir na comunidade. Nesse slide vocês estão vendo o quadro atual do nosso conselho assessor aqui no Brasil. São 21 profissionais de empresas de diversos segmentos de mercado que efetivamente nos ajuda no dia a dia, dando guidance do que devemos fazer. Eu agradeço pessoalmente cada um desses conselheiros por todo o apoio e ajuda nos últimos 7 anos que estamos atuando aqui no Brasil. Muito bom, entrando no assunto de hoje, dessa nossa conversa, vamos falar sobre a cybersecurity, basicamente discutir um pouco sobre desafios e soluções para uma gestão efetiva nessa questão. Eu quero aqui, desde já, agradecer os nossos convidados que aceitaram o nosso convite de participar dessa conversa, o Fernando, da BeyondTrust, Daniel, da Eurofarma, Jorge, da GRSA, Vitor, da Embraer, o Cláudio, da Netscope, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O Jorge vai assumir o papel também de moderador do debate de hoje, do painel de hoje, a quem eu passo então a palavra. Com você, Jorge, muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Luzzi, aqui pela introdução. É muito importante, né, a gente estar junto nesse momento, em um tema extremamente estratégico que nós vamos tratar no nosso encontro de hoje,
que é Cybersecurity. Eu gostaria, antes de fazer minha introdução, de apresentar os colegas que estão aqui presentes, né? Eu gostaria de convidar o Daniel para fazer uma introdução de 1 minuto, Daniel, sobre a sua posição, onde você trabalha, qual é o seu papel. Oi, pessoal, bom dia. Sei que tem mais um Daniel aqui? Tem Temos dois Daniéis. Daniéis aqui, mas Desculpa. pode começar. Não, desculpa, Daniel. Por favor, Confundi aqui. vai lá. Não, vai. Bom, vamos lá. Então, eu sou Daniel, trabalho na Eurofarma, sou diretor de TI, tenho a área de cibersegurança sob minha responsabilidade e muito contente de estar aqui, como o Jorge falou, compartilhando com vocês aqui um tema tão estratégico e importante para nossas empresas. E agradeço ao Ciaonet por a oportunidade, Carlos, Bruno e os colegas aqui presentes também, Vitor, Fernando. Vamos lá, obrigado. Obrigado, Daniel. Gostaria de passar agora para o Vitor, para que você possa fazer uma breve introdução, Vitor, onde você trabalha e... Tá bom, eu sou o Vitor. Por favor. Isso, eu sou o Vitor, Vitor Garcia, eu sou vice-presidente responsável por TI e também segurança da informação no Grupo Embraer. Bem, eu estou baseado em São Paulo, mas o escopo ele é global, então eu fico geralmente viajando entre os sites aí. Então, um prazer estar com vocês aqui, um prazer estar discutindo com todos aí esse tema tão relevante aí no nosso mercado. Bom dia. Bom dia. Obrigado, Vitor. Passo agora para o Fernando. Fernando, para você poder se apresentar rapidamente, por favor. Bom dia, Jorge. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Fernando Fontão. Eu sou gerente de canais da Biotrust para a América Latina, com base em São Paulo. Meu papel é suportar nossa rede de parceiros e eu também sou um dos porta-vozes da empresa para a região. Então, é um prazer estar aqui com todos, os colegas também, a pessoa que está assistindo. Um ótimo dia, um bom evento. Bom dia, obrigado. Obrigado. E agora eu gostaria de convidar o Cláudio para fazer uma breve apresentação, Cláudio, por favor. Obrigado, Jorge. Bom dia a todos. Bom, eu sou Cláudio Banvart, eu sou Country Manager da Netscope no Brasil, responsável pela operação da Netscope e também pelos desafios, né, de segurança com toda essa transformação digital que a gente está vivendo. Então, obrigado aqui pela oportunidade de poder compartilhar experiências, é sempre bem proveitoso para todos, tá? Obrigado. Muito bom. Bom, com os nossos colegas, né, eu sou o Jorge Cordenonce, atualmente estou como CIO Brasil América Latina do Grupo Compass e também tenho a responsabilidade por Cybersecurity e vou moderar aqui esse debate, esse evento extremamente estratégico, né? Como a gente sabe, todos nós como líderes de tecnologia e Cybersecurity, nós temos muitos desafios atualmente. E nós vamos discutir aqui algumas perguntas-chave nesse encontro, né? Como fazer Cybersecurity? Quais são as alternativas que nós podemos tratar? Qual é o mindset que nós podemos aplicar na organização? Quais são as tecnologias? Vamos discutir aqui também, nesse encontro, as tecnologias que a gente pode usar para nos ajudar e para proteção dos ataques, né? A gente tem visto um crescimento exponencial da quantidade de ataques, cada vez mais. É muito triste, né, gente? A gente verificar que o número só aumenta, os ataques aumentam, as vulnerabilidades também, e a gente tem que se proteger. E vamos discutir também quais são os ataques, né? Quais são os tipos de ataques, de tal forma que todos vocês que estão aqui presentes nesse encontro possam tirar lições e possam aí também nos ajudar. Eu queria aproveitar esse encontro para fazer um kick-off, um lançamento, né, com patrocínio aqui do CIONet, de um grupo de Cybersecurity. Tá? Nós já temos em outras regiões do CIONet essa iniciativa de ter um grupo focado nesse tema de Cybersecurity, que é algo extremamente importante, né, como eu disse no começo, um tema super estratégico. E esse grupo
basicamente, ela é formada por experts, por especialistas em cybersecurity. Todos aqui presentes nesse encontro, aqui no debate, já estão nesse grupo. E ele tem uma missão, né, de envolver não só nós, CIOs, ou CSOs, ou líderes de cybersecurity, mas a ideia desse grupo é ajudar a comunidade, é discutir os temas que nós estamos sofrendo, revisar os ataques que nós estamos tendo, né, e os últimos ataques no Brasil têm sido bastante significativos, têm gerado perdas, né, financeiras, perdas de imagem, né, para as nossas empresas. Então, esse grupo terá um fórum extremamente fechado, onde o que se discute nesse fórum vai ficar nesse fórum. Já existe em outros países, como eu disse, né? Então a gente está inaugurando hoje aqui esse grupo. E quem tiver interesse em participar, nós vamos deixar, vou pedir para o Luzi colocar no chat, o endereço do e-mail, né? Que é a diretora de programas desse programa específico. O e-mail é belém@cionet.com. É esse e-mail que foi colocado agora no chat, para que vocês possam demonstrar interesse na participação desse grupo. Vai ser um fórum, né, um grupo de trabalho extremamente interessante, e eu convido a quem tiver interesse se inscrever nesse grupo. Esse grupo vai funcionar com reuniões trimestrais, né? Basicamente, nós teremos aí a formação de, no máximo, 30 profissionais nesse grupo, né, onde nós vamos discutir todos os desafios, que não são poucos, que cada vez mais aumenta, né, a quantidade de desafios que nós temos, mas juntos a gente pode, basicamente, endereçar soluções, tratar, debater, por exemplo, colegas que tiveram ataques, né, vão poder compartilhar o que aconteceu, o antes, o durante e o depois, né, dos ataques, quais são as lições aprendidas, o que a gente pode fazer para ajudar as nossas empresas a serem mais seguras, né? E com isso, eu queria iniciar o primeiro tópico aqui da nossa discussão, que vai ser a visão da indústria de cybersecurity. Como a indústria está organizada, como ela está estruturada. E aí eu gostaria de convidar o Vitor para que você possa colocar a sua visão da indústria. Vitor, como que você vê a indústria de cybersecurity atualmente? Bem, hoje atualmente, a indústria de cybersecurity no mundo, né, ela tá saindo de um posicionamento aí. Hoje no mundo ela representa 139 bilhões de dólares no mundo. E só para vocês terem ideia, em função de todos esses problemas, esses ataques que estão acontecendo, essa indústria ela está crescendo para 376 bilhões em até 2029. Então, assim, uma indústria que está crescendo. O que eu vejo acontecendo no mercado? Boa parte dessas indústrias no mundo, elas começaram como startups. Então, foram empresas pequenas, muito na sua concepção, que começaram a desenvolver soluções de XDR, soluções dentro de uma plataforma, né? E elas estão crescendo com fundo de capitais. Então eu estou vendo nos últimos movimentos acontecendo bastante no mercado, certas consolidações de mercado. Então eu acho que tem até pessoas aqui dentro do nosso grupo que também fazem parte aí de algumas dessas empresas. Então a gente está vendo muita consolidação, muito M&A, né, em diversas empresas, e as empresas cada vez mais focando em determinados nichos. Então, empresas focando em nichos de XDR, nichos de consultoria, nichos de advisory. Então, e existe uma preocupação no mercado de como fazer isso também se orquestrar, como transformar essas especialidades que as empresas estão justamente desenvolvendo, como é que a gente faz isso se conversar. Então, tem bastante movimento acontecendo no mercado. O mercado brasileiro é um mercado em franco crescimento. Eu tenho conversado com vários fundos, inclusive. Enfim, posso citar o nome de alguns aqui, mas os investidores eles estão com um olhar muito
com muita atenção na compra e consolidação dessas empresas. Então, a nível de evolução e a nível de visão de mercado, é um mercado que ele está em transformação. Os grandes, pode até parecer uma brincadeira isso, mas os grandes estão correndo atrás dessas startups que elas estão crescendo, e a gente está vendo esse movimento de consolidação dessas empresas. Hoje não existe, assim, a nível de mercado, o melhor dos, porque assim é bem interessante isso, inclusive, quando você começa a comparar os quadrantes de determinados nichos de segmento. Tem um ano que determinadas empresas estão no topo e depois tem uma inversão, o cara consegue cair lá para o bottom line no outro ano. Então, como está tendo esses movimentos de consolidação, a gente acredita que ainda vai demorar de 2 a 3 anos até esses movimentos se consolidarem e as empresas, de fato, elas seguirem com esses nichos, com essas especializações. Então, visão geral de mercado é isso, né? Tem muita gente grande aí também investindo também em ecossistemas, não só em nicho. Então, Microsoft, a própria Broadcom, Palo Alto. Então, esses caras muito grandes estão investindo bastante, eles estão comprando muitas empresas lá no Vale do Silício. Então, é importante observar, geralmente, esses movimentos aí, justamente nas decisões que estão sendo tomadas nas empresas. Porque, provavelmente, assim, uma empresa que você faça a aquisição do serviço, se ela for pequena, provavelmente ela vai ser absorvida durante esses próximos anos aí que virão. É interessante, Vitor, a sua colocação. Eu vejo, né, recentemente alguns relatórios da quantidade de startups que aparecem a cada dia, a cada momento, né, explorando soluções e serviços de cybersecurity. Realmente é impressionante a quantidade de startups nesse segmento. Obrigado, Vitor. Eu queria passar agora para o Cláudio. Cláudio, como é que você vê essa questão da indústria, né? Essa transformação do seu ponto de vista, Cláudio? Legal, eu queria até aproveitar o gancho aqui do Vitor, né, e comentar. Hoje nós temos mais de 2.000 empresas de segurança hoje no mercado, tá? Então, assim, é um grande desafio, inclusive, para os próprios clientes, né, escolher um fornecedor hoje, mediante tantos fornecedores diferentes, né? E essa consolidação é algo que realmente a gente está vendo no mercado, porque ele passa a ser algo natural, porque não tem como você sobreviver nesse mercado com tantas empresas, né? Mas por que a gente tem tanta empresa assim nesse mercado de segurança hoje? Muitas oportunidades estão aparecendo, principalmente devido à transformação digital, né? E à própria pandemia. A pandemia trouxe uma necessidade muito grande de você proteger os seus funcionários de acesso remoto, proteger toda a informação que está indo para a nuvem de uma forma extremamente acelerada, e isso abriu uma janela de oportunidades muito grandes para aparecer essas novas empresas, né? E não é somente no Vale do Silício, muita empresa aparecendo, principalmente em Israel, né, que é um berço de tecnologia de segurança, e também na própria Europa, Ásia. Então, assim, empresas do mundo inteiro estão aparecendo, e muitas delas até com o objetivo de serem adquiridas pelos grandes, como o Vitor falou, né? Isso deve acontecer com interesse comercial. Eu mesmo, eu trabalhei 9 anos na Checkpoint, né, que também é uma empresa já de 30 anos no mercado, né? E vi agora para a Netscope, que já está aqui no mercado há 10 anos, e você vê esse movimento muito grande dessas novas empresas pegando uma boa fatia desse novo mercado, né? Então, realmente é um mercado desafiador, que cresce muito. O Vitor colocou muito bem isso, né? E por que cresce? Porque as ameaças não param de crescer, não param de aparecer. Todo dia a gente vê uma ameaça nova, é um vazamento de informação, é um ransomware, é um malware, são fraudes, e tudo isso acaba tendo oportunidades para uma evolução de novos produtos, né? E quando a gente fala do mercado de cybersecurity, nós não podemos esquecer também dos grandes provedores de serviços, né, de cybersecurity, porque as empresas muitas vezes não conseguem ter a capacitação necessária
para você ter especialistas de segurança dentro de casa. Então, a terceirização de serviço passa a ser algo que está sendo muito bem visto, né, dentro de alguns segmentos, principalmente. Então, nós temos muitas empresas de consultoria e de serviços de gestão de segurança crescendo muito rapidamente para poder ajudar nesse mercado de segurança, né? Então, assim, é um mercado realmente em franca expansão e muita coisa deve acontecer nos próximos anos. Muito bom, Cláudio. Eu acho assim, né, escutando vocês, né, do ponto de vista da indústria, e é uma dificuldade que eu tenho também como líder, né, de cybersecurity e como CIO, com essa transformação tão grande da indústria, uma empresa comprando a outra e uma quantidade enorme de startups, vem um desafio de qual a empresa que nós podemos confiar né, nas nossas demandas, como fazer uma boa seleção de um parceiro de cybersecurity. Nós vamos discutir depois, ao longo aqui dos próximos temas, para que a gente possa, né, como líderes aqui, ter alguns pontos, algumas referências, alguns critérios, né, de como que a gente pode tomar a melhor decisão. E você disse aí, Cláudio, e também o Vitor, a quantidade de a gente possui, hoje, né, existe atualmente aqui que a gente tem que tratar. Eu queria entrar no próximo tema, que é para a gente poder discutir os tipos de ataques que acontecem, né, como eles acontecem, quais são as formas, por onde entra, qual a importância de um backup offline. E aí eu gostaria de convidar o Fernando para começar a falar sobre isso, Fernando. Qual que é a sua visão? Como é que você vê hoje os tipos de ataques? Como é que a gente tem que se estruturar para proteger contra esses ataques? E que tipos de ataques nós temos, né? Jorge, o panorama dos ataques mudou muito de 2019 para cá, né? Teve, segundo um estudo da Cover, teve um aumento de 311% no ransomware, com relação aos outros tipos de ataque. E, ao mesmo tempo, teve uma diminuição de 80% nos ataques tradicionais. Certo. Por que isso? Porque o hacker percebeu que fazer ransomware é fácil, é barato para ele, o custo dele de executar um ransomware é barato. Existe muita opção no mercado, a comunidade hacker compartilha muito essa informação, né? Não só a metodologia, código, né? Ferramentas de hacking, mas também os dados sobre as vítimas. Isso tudo é compartilhado na Dark Web, existem fóruns gratuitos, existem fóruns pagos, uma comunidade hacker paga para outra, um grupo hacker paga para outro para obter essas informações. Então, o ransomware se tornou um negócio extremamente lucrativo. Existem grupos hacker que executam milhares de ataques em um dia. Claro que os ataques duram, né? A duração de um ataque é, às vezes, de semanas, meses, né? Em alguns casos, mas eles iniciam, pelo menos, milhares de ataques em um dia e portanto, eles conseguem cobrar resgates baratos para aumentar a chance das vítimas pagarem o resgate. Né? Porque, óbvio, como o sequestrador, ele quer garantir que ele vai ter o resgate, que ele vai receber o dinheiro dele. Então, a comunidade hacker está indo para um caminho onde o ransomware passa a ser o principal tipo de ataque da atualidade e não tem indicação de que isso vai mudar tão cedo. E o ransomware, por sua natureza, ele é um ataque do tipo APT, que é um ataque geralmente sofisticado, né? Ele envolve técnicas de hacking bem sofisticadas e combinadas, não é uma técnica só, é uma combinação de fatores. E isso é um ponto de preocupação grande, porque o hacker passa a ter muita opção. Ele não precisa procurar uma forma de se infiltrar na rede da vítima. Ele tem dezenas de formas diferentes de fazer isso, e ele vai explorando uma a uma até conseguir, né? E com tudo isso, o crescimento do ransomware não está desacelerando, continua em franco crescimento. Existem muitos grupos que oferecem ransomware as a service, né? Então, a gente pode ver que esse é o caminho. E existem variações do ransomware também, como o doxware, né? Que é um ataque no qual, além de criptografar os dados da vítima, o hacker também extrai a informação e faz uma chantagem para não publicar essa informação.
Então, ele poderia implicar a vítima aí em penalidades, né? Tanto de descumprimento como de danos à imagem, reputação, todo esse tipo de coisa. E existe até um grupo bem famoso, né? Que é o Lockbit, que eles têm o costume de fazer isso, além do ransomware puro e simples, né? De cobrar o resgate para descriptografar os dados da vítima, eles também fazem extorsão, fazem chantagem para não publicar os dados, né? Então, o caminho da comunidade hacker continua solidamente nesse rumo, né? De ransomware e ataques que são bem pulverizados, são baratos de serem executados, mas o dano que eles causam para as vítimas é enorme, né? Não só danos diretos, porque se a gente fosse pensar só na parada do serviço e no preço do resgate, para certas empresas isso seria um valor bem irrisório. O problema é o dano indireto, que muitas vezes nem é tangível, nem é mensurável, né? Danos de reputação, de imagem, perda de cliente, perda de receita, né? O tempo para restaurar o serviço. Então, é bem complexo, né, Fernando? É bem complexo isso tudo que você está falando. Na sua visão que você acabou de trazer, bem interessante, aí você exemplificou alguns tipos de ataques. Eu gostaria de ouvir agora o Vitor, do ponto de vista como líder de uma grande empresa que tem uma atuação em vários países. Como é que você tem sentido a evolução dos tipos de ataques, as formas da gente poder se proteger contra isso? Eu tenho escutado muitas vezes, não, porque nós temos que ter um backup offline. Qual que é a sua visão disso, Vitor? O que a gente está discutindo é uma dimensão dos ataques aqui, que são os ataques automatizados, vamos colocar dessa forma. Existem, pessoal aí da comunidade hacker utiliza um monte de robôs, inteligência artificial, mas essa é apenas uma dimensão. Existem outras mais avançadas que acontecem, principalmente em empresas que possuem propriedade intelectual, que aquilo é realmente um asset da companhia, e aí os hackers mais avançados, eles utilizam outras técnicas e outras abordagens. Então, assim, a preocupação que a gente tem aqui dentro do grupo, além dessas que o Fernando já discutiu, é também de analisar o que está sendo publicado na mídia, porque isso chama a atenção de determinados tipos de determinados elementos, e aí eles usam uma espécie de técnica de engenharia social, olhando quem são os executivos, tentando acessar informações para conseguir fazer alavancagem em determinados ataques. E aí a obtenção é obtenção de propriedade intelectual, fazer chantagem, aí entram grupos, realmente entra numa atividade realmente criminosa, né? E a gente tem visto isso acontecer em alguns segmentos. Alguns desses ataques são feitos por entidades, né, de hackers, e outros a gente, em cooperação aí com alguns governos, entende que são outros governos. Então, assim, existem essas outras dimensões de ataques, esses outros ataques, essas outras dimensões, elas são muito mais avançadas, então, assim, te força a você ter uma visão muito mais de negócio e também você exercitar de pensar como criminoso. Você tem que pensar como é que o criminoso ele vai te atacar para você conseguir se defender. Então, é importante a formação de times de inteligência. Isso, eu posso falar que já salvou a Embraer e o grupo algumas vezes, né? Da gente conseguir se antecipar, né, com esse tipo de inteligência e com essas movimentações para você conseguir se defender. O espectro ele é muito grande, principalmente numa empresa e num grupo grande, é muito difícil você cobrir tudo. Então, você tem uma jornada e assim, são milhões de dólares ali que são gastos, né? Você não consegue cobrir tudo. Então, é muito importante você ter times que estão olhando, estão realmente criando essa inteligência. Então, é isso que eu tenho visto. Na mídia aí saiu, o pessoal que trabalha no segmento financeiro tá lutando aí contra um novo golpe aí que estão desenvolvendo, que é o golpe da portabilidade das contas, né? Então, assim, você vê que esses hackers, eles usam informação extremamente avançada. E a preocupação que eu trago para todos aqui é
cuidado com a comunicação. Eu sei que as empresas elas têm que fazer marketing, elas têm que se comunicar, elas têm que colocar presença no mercado, mas o falar e o quanto falar ele é muito importante justamente para evitar chamar muita atenção para determinados tipos de grupos. Então, é um dos pontos que a gente tem bastante preocupação aqui. Quando você lida com temas militares, é mais ainda, né? Então, você sempre fica olhando essas espécies de grupos. E outra coisa, né, gente? Estamos no meio de uma guerra cibernética. Para quem não está atualizado, a gente está, sim, no meio de uma guerra cibernética. Então, o que eu tenho visto no mundo é determinadas regiões, o foco dos ataques eles são maiores. Então, a Europa hoje vive um cenário um pouco especial, né, com as movimentações que estão acontecendo. Então, todas as nossas unidades lá, a gente tem uma atenção redobrada, e também as unidades que estão nos Estados Unidos. Então, hoje existe, sim, uma guerra acontecendo, e a gente tem que estar sempre alerta com essas movimentações. Muito bom, Vitor. E os desafios que você coloca, a questão da comunicação, a questão... isso me faz aqui levar para uma discussão agora do mindset organizacional de segurança, né? Como que nós temos que nos organizar com relação a isso, principalmente para que a gente possa ter as pessoas, né, no nível de conscientização adequada. Eu queria convidar aqui o nosso colega Daniel, para você colocar para a gente, Daniel, qual que é a sua experiência para a criação desse mindset na organização. Bom dia, pessoal. Pois é, né, Jorge? Tá difícil a coisa, né? Vendo os colegas falarem aí, tem todo um lado aí cultural, né, envolvido também, né? Não é só tecnologia, né? Acho que entre nós aqui, é claro esse risco de perda de receita, de perda de imagem da empresa, mas eu não sei não, né? Eu sei bem, na verdade, que não é só uma questão de tecnologia. As pessoas na empresa, talvez nem todos tenham essa consciência, mas não é simplesmente um problema que a área de TI tem que resolver e nós vamos colocar investimento nessa... Vamos destinar uma parte do budget de TI para cuidar de segurança, vamos discutir o quanto isso é muito mais além do que isso, né? A gente está falando de envolver a empresa inteira. Nós sabemos que muitos desses ataques, o elo mais fraco é o colaborador da empresa, é aquilo que está postado na rede social, é uma porta de entrada, é uma senha fraca, né? É daí que nós vamos abrindo as brechas, né? Vamos fortalecendo de um lado com soluções, com tecnologias. Muitas empresas, né? Como foi falado aqui a questão da indústria, é difícil para nós aqui que estamos do outro lado escolher onde a gente aloca esses recursos de forma mais eficiente, né? Que ninguém tem um budget infinito para cobrir tudo e se proteger de tudo. Então, acredito que o principal, acho que em primeiro lugar, é justamente inserir essa cultura, esse mindset organizacional na empresa. E como? Através justamente da comunicação, né? Acredito muito que esse é o nosso grande desafio, de inserir isso na pauta dos executivos, na pauta do conselho da empresa, fazer que todo mundo se sinta parte da solução desse problema, né? De proteger a empresa. E no nosso caso, nós, por conta da pandemia, também tivemos que avançar muito rápido em várias frentes para conseguir proteger os nossos usuários, onde quer que eles estivessem trabalhando. Então, por exemplo, nós implementamos o segundo fator de autenticação em 2 meses para 100% dos usuários globalmente. Foi uma empreitada bastante desafiadora, né? A gente que trabalha na área técnica sabe bem que não é fácil, né? E também tem uma parte cultural mesmo do usuário, de que é um controle a mais, né? É algo que ele precisa fazer todo dia, às vezes mais de uma vez por dia, para se proteger e fazer uma segunda autenticação. Mas nós conseguimos mostrar para a empresa que esse era o primeiro passo para a gente começar a se proteger no perímetro que não existe mais, né?
O perímetro não é mais... no nosso negócio industrial, nós ainda temos um perímetro, né? Porque são nossas fábricas, né? Então que a gente tem um nível de proteção ali, mas realmente com home office, para onde o negócio acabou rumando. Desculpa, acho que eu cliquei no mudo aqui. Tivemos que aumentar aí o nível de segurança rapidamente. Então, acho que para elevar essa segurança, ter esse mindset, precisa vir de cima também. Então, o exemplo tem que vir bastante de cima. Precisamos trazer esse assunto, manter esse assunto na pauta sempre e trazer sempre campanhas frequentes de conscientização, educação dos colaboradores, né? Alguns workshops que nós também sempre estamos trazendo de simulações de crises cibernéticas e com tarefas simples, mas para que aquilo esteja sempre na cabeça das pessoas, testes de phishing, né? E por aí vai, para que a gente sempre esteja trazendo esse assunto e não deixando a chama aí do assunto de segurança da informação apagar dentro da empresa de forma alguma, né? Então, a gente precisa estar sempre trabalhando e tentando vender segurança, que não é tão fácil vender, né? Não é tão atrativo a gente vender projetos de segurança. Não é. Né, Jorge? É isso não aí. É mesmo, Daniel. Não é mesmo, Daniel. Você colocou um ponto bem legal aí, que é a questão das pessoas, né? Eu queria aqui fazer minha contribuição para esse tópico aqui da nossa discussão, aqui na Compass, né? Realmente, nós tivemos um grande desafio na pandemia, quando começou a pandemia. Somos um grupo, uma empresa com muitas pessoas, nós temos 600 mil funcionários no mundo, só no Brasil são 30 mil funcionários, então de muita gente. Não tínhamos um programa estruturado de cybersecurity, e para fazer esse mindset, nós tivemos que fazer um programa emergencial. Focamos na parte de tecnologia primeiro, em 3 pilares básicos. Como você citou, Daniel, também fiz aqui do meu lado, implantei a dupla autenticação, o MFA, tive que implantar também uma política muito, muito, muito estrita para patching, para anti-malware. Foram os 3 pilares básicos tecnológicos. E fizemos, no começo, né, muitas campanhas de phishing, e assim, era assustador a quantidade de usuários que clicavam nos links, né, e colocavam as suas credenciais. Era, assim, indicadores acima de 40%. Né? Por falta da conscientização, a pessoa, e quando você faz uma campanha de phishing bem feita, do tipo, a pessoa clica aqui porque você tem que confirmar seus dados para você poder receber seu pagamento, coisas desse tipo, as pessoas clicavam e colocavam as credenciais, dependendo da forma, né, como você faz isso. Eu fiquei feliz que eu recebi agora o resultado da última campanha que nós fizemos no Brasil. Tivemos vários usuários que clicaram na nossa campanha de phishing, mas nenhum usuário colocou as credenciais. Agora, como é que a gente conseguiu chegar nesse nível? Muita comunicação, como você colocou, Daniel, muitas palestras, formação, educação. A gente fez um programa, né, virtual, onde o usuário passa por vários vídeos, etc. E no final ele tem que fazer uma prova, ele tem que responder algumas perguntas para ver se ele realmente, primeiro, aprendeu alguma coisa com o programa e certificar que ele tem a conscientização necessária, né? Desde o ponto de vista de não usar uma porta USB, que estão bloqueadas, desde o ponto de vista de quais são as melhores práticas, a indicação, por exemplo, de e-mails externos, né, que vem. Agora, como é que nós conseguimos o apoio executivo? É que eu queria compartilhar uma abordagem que nós chamamos aqui na Compass de Desktop Exercise. O que é isso? Nós fazemos no board de cada país, de cada empresa, de cada negócio que nós temos, um exercício com o comitê executivo. Ontem, por exemplo, eu fiz um exercício aqui com o comitê executivo, que eu simulei um ataque de ransomware. Né? Então, na reunião do comitê executivo,
um exercício passo a passo da simulação de um ataque de ransomware, e essa simulação fez com que cada executivo refletisse: agora o hacker está pedindo um resgate. Pagamos ou não pagamos? Tem que discutir isso, tem que tomar decisão. Mas agora vazou no mercado que a nossa empresa está sendo atacada e a imprensa quer falar com a gente. Quem que vai falar com a imprensa? Como é que nós vamos tratar esse tipo de situação? Então, por exemplo, nós temos um processo agora, a situação virou uma crise, e aí, como é que nós vamos tratar essa crise? Quem está no comitê? Como é que nós vamos fazer a gestão disso? Nós temos uma policy de seguro de cybersecurity, porque vai ter perda financeira. Como é que nós vamos usar? Não temos budget para isso? Como é que nós vamos nos controlar? Então, um aprendizado aqui que eu queria compartilhar para todos é muito importante. Você citou bem, Daniel, da gente ter, né, o apoio de cima e fazer essa simulação, né, com o presidente e os principais executivos da empresa. Eu recomendo fortemente, porque tem muito aprendizado que pode sair daí, né? E com isso, eu queria agora passar para um outro tema, que é o tema das soluções e tecnologias, né? Eu disse que a gente iria discutir as soluções e tecnologia que a gente pode usar para nos ajudar aqui no desafio de cybersecurity. Queria convidar o Fernando para você colocar para a gente, Fernando, qual que é a sua visão de tecnologia, que tipo de solução ou soluções que a gente pode utilizar para poder nos ajudar nesses desafios. Jorge, o panorama de defesa cibernética baseado em soluções, ele precisa pensar na constante evolução do problema. A bala de prata atual para um problema, né? Se a gente for pensar, sei lá, 20 anos atrás, a solução para se proteger contra ataques era baseada na combinação de certas tecnologias. Aí aparece um problema novo, surge uma ferramenta nova para resolver aquele problema, e isso vira uma busca eterna por comprar e instalar novos produtos numa organização, né? O que a gente está vendo agora é que os negócios, para se protegerem contra os ataques, eles precisam começar a pensar um pouco mais na estratégia por trás da segurança, não só nas ferramentas e nas soluções, né? E muito disso está alinhado com o famoso conceito do Zero Trust, zero confiança. O Zero Trust, ele é muita gente ainda não entende exatamente o que ele é, né? Basicamente é um conjunto de paradigmas, um conjunto de melhores práticas. Pessoas muito inteligentes, com muita experiência, se sentaram, né, e vêm fazendo isso de forma contínua e totalmente em evolução, né, dinâmica. Eles se sentam, discutem os aprendizados e compilam essas melhores práticas. Então, se torna uma forma muito inteligente de se proteger, principalmente no mundo onde as pessoas hoje trabalham de qualquer lugar, né? O home office já era uma tendência grande e a pandemia veio para acelerar um pouco esse processo, mas a gente também percebe que com a adoção da nuvem, existe agora um mundo em que um usuário, um funcionário de uma empresa, ele pode jamais na vida dele acessar um IP interno daquela empresa, se a gente for pensar bem, né? E eu sou um bom exemplo disso. Aqui na BeyondTrust, como funcionário, eu trabalho remoto, então eu não tenho um IP interno, eu estou na minha casa com uma internet minha, né? E todos os sistemas que eu uso para trabalhar estão em alguma nuvem, né? Meu e-mail está numa nuvem, meu CRM está em outra nuvem, os repositórios de documentos estão em outra nuvem. Então, eu não tenho um IP interno, eu não tenho um endereço interno da empresa, eu não estou acessando sistemas que estão dentro da empresa. E num mundo onde você não tem mais perímetro, você também não tem mais formas de identificar um usuário, senão pela identidade. E o Zero Trust, ele veio para resolver esse problema, né? Ele muda a defesa de um mundo definido por perímetros em um mundo onde a única forma que você tem para definir quem é a pessoa e o que ela pode acessar é a identidade. Então, ele se torna uma base muito inteligente para qualquer estratégia de segurança cibernética. E, obviamente, que para implementar uma estratégia de Zero Trust, as empresas precisam entender quais são as tecnologias que elas vão precisar implementar
para poder atingir esse objetivo, né? Então, é diferente de você comprar produtos para resolver problemas pontuais. Você está agora investindo em soluções que vão te ajudar a implementar uma estratégia, e essa estratégia embarca várias disciplinas, entre elas os privilégios, que são o que faz a BeyondTrust, né, a empresa onde eu trabalho, mas muitas outras também. Isso até é um discurso que eu, como fabricante, nas minhas reuniões com o cliente, eu nunca falo que o meu produto sozinho vai resolver o problema deles. Eles precisam ser combinados. Então, você precisa pensar que, por um lado, você tem privilégio, por outro, você tem vulnerabilidades, né? Que se um hacker explora uma vulnerabilidade no sistema, ele pode até acessar sem precisar da credencial, dependendo da vulnerabilidade. Então, essa combinação entre, só para citar 2 exemplos aqui, já fortaleceu essa estratégia olhando para Zero Trust, não olhando para produto e problema, olhando para o macro, né? Existem muitas outras categorias de produtos de muitos fabricantes aí, como microsegmentação, que é algo interessante demais, o próprio e eterno desafio de proteger a identidade, né? Com o fortalecimento da autenticação, com a governança da identidade, ciclo de vida, tudo isso é extremamente importante, mas tudo isso só vai fazer sentido se for pensado orientado a um objetivo, e esse objetivo tem que ser o de nunca permitir que algo que pudesse ser utilizado para o mal vá ser utilizado para o mal. Então, tá aí certo, Fernando. Esse ponto que você citou, né, do Zero Trust, é algo que me faz a refletir agora, assim, que também ser usuário não está fácil, né? Porque a gente começa a falar um monte de coisas para o usuário, e aí ele recebe as mensagens e fala, puxa, será que eu posso entrar nesse link? Será que eu não posso entrar nesse link? Quer dizer, também é complicado pelo lado do usuário. Eu queria escutar aqui o Cláudio, a sua visão, Cláudio, dessas soluções. Como é que você vê? O Fernando trouxe aqui para a gente, né, a necessidade da gente, não é uma solução só que a gente vai conseguir resolver todos os problemas, né, Cláudio? Certeza, Jorge. O que acontece hoje, como nós já falamos, nós temos centenas de soluções diferentes de segurança no mercado, né? O grande desafio hoje que qualquer empresa tem é entender o que vai ajudar a mitigar os riscos que cada empresa tem. Os riscos de cada empresa é totalmente diferente uma da outra, né? Mas hoje o ativo mais valioso que qualquer empresa tem é a informação. E essa informação, ela está indo hoje de uma velocidade muito grande para qualquer lugar. Tá? Hoje você tem, como o Fernando comentou, né, nuvem. Então, assim, você tem sua informação indo muito rápido para várias aplicações na nuvem, e muitas vezes sem nenhum tipo de controle. Então, informações sensíveis são armazenadas na nuvem e muitas vezes tem movimento dentro da própria nuvem dessas informações, né, indo de uma nuvem privada para uma nuvem pública, uma nuvem pessoal para uma nuvem corporativa, sem nenhum tipo de controle. E aí aparecem os vazamentos de informação. Tá? Aí você fala assim, pô, mas por que os vazamentos acontecem? Então, assim, o próprio Gartner colocou recentemente, né, que 99% dos problemas hoje que a gente encontra, principalmente na nuvem, provém de erros de configuração da própria nuvem. Tá? Então, você tem um fator muito grande de erro humano na configuração. Tá? Muitas vezes, as aplicações são criadas compartilhando código através de plataformas como um GitHub, por exemplo, tá? Você tem APIs sendo compartilhadas, pedaços de códigos, e sem nenhum tipo de controle se aquele código é vulnerável ou não, porque você não sabe quem desenvolveu aquilo, para qual motivo aquilo foi desenvolvido, e tudo isso abre brechas muito grandes para ataques, né? E para vazamentos de informações. Então, as tecnologias hoje, muito, né, o Fernando falou de Zero Trust, o que ela vem hoje entregar? Ela vem entregar um cenário de ajudar na simplificação da administração, tá? Fazer com que o usuário tenha menos dificuldade de usar a tecnologia, mas sabendo que a tecnologia está lá para proteger esse funcionário. Então, lógico, a gestão de identidade é fundamental,
porque você tem que ter certeza que a pessoa que está utilizando é realmente a pessoa que deve acessar aquela informação, mas hoje você tem que pensar se o dispositivo que está acessando ele é correto, porque nós temos dezenas e milhares de IoTs espalhados por aí, acessando essas informações hoje, e você tem que ter esse tipo de controle se esses dispositivos estão sendo acessados. Geolocalização, você tem que entender se aquele acesso daquela localidade é devido ou não, tá? Então, tudo isso em torno da segurança da informação como um todo. Então, esse é o grande desafio dessas novas tecnologias, é trazer uma facilidade grande de administração, porque nós temos uma carência de mão de obra muito grande de profissionais de segurança. Sim. Então você tem que ajudar essas empresas nessa facilidade de configuração, tá? Verificar erros humanos que acontecem, consertar isso de uma forma automatizada. Você tem que se preocupar realmente com todo esse fluxo de informação, quem acessa, da onde acessa. Então essas são as tecnologias hoje mais utilizadas e mais procuradas hoje no mercado para fazer essa proteção de todo esse cenário que a gente está vivendo hoje. Muito bom, Cláudio. E aí dá para a gente colocar nesse ponto, nesse tema aqui, que não é uma solução só que vai resolver todos os nossos problemas. Nós temos que montar uma arquitetura integrada, mas no final também a gente tem que se preocupar, como você bem disse, com a pessoa que vai configurar tudo isso. Porque se a gente não configurar nada, né? E com isso, o Vitor comentou das estratégias mais avançadas de cybersecurity, Vitor. Eu queria escutar a sua visão. O que é isso? O que é uma estratégia avançada de cybersecurity? Para onde está indo a estratégia mais avançada? Eu vi que vários colegas falaram aí da questão de perímetro e tudo mais, mas se a gente for olhar perímetro, a gente está falando de coisas de 10 anos atrás, que eram perímetros de fábrica, perímetros de companhias. Hoje não tem mais perímetro. Então esse é o ponto. A tua informação ela está em qualquer lugar, ela está desde um computador até uma nuvem, e um dos principais problemas com relação à propriedade intelectual é isso daqui, o celular. Com fotografias, com WhatsApps, coisas que você não consegue controlar. Então, o que eu tenho visto em termos de estratégia, né? Para onde que as estratégias de cybersecurity elas estão caminhando? Elas estão caminhando mais com foco justamente em negócio. Então, com a evolução na parte de fundação, depois automação, e até chegar numa resiliência cibernética, né? A resiliência, eu classifico isso por alguns fatores ali. Então, primeiro fator é o padrão NIST ali de identificar, proteger, detectar, responder e tudo mais, que é o papai e mamãe que a gente já sabe de segurança. Sim. As empresas elas estão cada vez mais entendendo que esse que o problema de um ataque cibernético é um problema de negócio, né? É um risco para o negócio. Então, eu tenho discutido, inclusive em alguns conselhos, esse tema ser colocado como fator de risco para negócio. Então, dentro da governança corporativa, o tema de cybersecurity ser um tema classificado como risco, né? Isso dá um maior apoio, né, à introdução de investimentos, à introdução de uma jornada, né, de transformação, e o apoio também das áreas de negócio, né? Posso até compartilhar algumas frentes aqui que a gente tem feito dentro de um programa desse tipo aqui dentro do grupo, que o primeiro ponto é seguro por design. Então, todos falaram aí que geralmente a gente tem problemas em codificação, que o código fica bolando de empresa para empresa e tudo mais. Então, criar um ecossistema para a construção de quê? De security by design. Mesmo que eu não controlo dentro do ciclo, aquilo para ser publicado tem que passar por um QA. Zero Trust. Acho que Zero Trust não é uma ferramenta, isso é um modo de vida, vamos colocar dessa forma, né? Então, é uma cultura que tem que ser implementada dentro das empresas, justamente para fazer com que as empresas elas tenham elas criem, elas motivem a criação de um ambiente seguro, né? Terceiro ponto, que poucos fazem, é a avaliação de risco. Então,
é muito importante a gente sempre avaliar o risco, porque os ataques, as intempéries, elas mudam e mudam muito rapidamente. Então, se você não tiver um ciclo de reavaliação dos riscos, até para focar seus investimentos, né, a cada ano, fica muito difícil, né? O outro ponto é a conscientização. E você, Jorge, você colocou isso num ponto muito importante. A conscientização ela é muito importante, ela é vital para toda a companhia. Aqui onde eu trabalho, é muito difícil a gente conscientizar os grupos, porque a gente trabalha com diversos níveis de pessoas. Então, a gente tem desde um montador até o alto executivo. Como é que a gente consegue mobilizar todas essas pessoas e ter o apelo que segurança é importante, né? Uma das frentes que a gente colocou aqui, a gente criou uma academia de cyber, né, para assuntos de cyber, e dentro dessa academia, a gente fez um programa especial para crianças. Então, a gente entendeu que, educando as crianças, elas conseguem ser o freio e o limite dos adultos, né? Então, com isso, a gente começou a perceber, e até a gente gerou alguns indicadores aqui, de mudanças mesmo de comportamento, né, de vários grupos de pessoas aqui dentro da companhia. Então, é uma frente que a gente tem investido bastante, é uma frente que tem dado muito resultado, né, e não tem jeito de movimentar estratégia nenhuma se não tiver apoio das unidades de negócio, e para ter isso a gente precisa de educação, e educação tem que vir da base, não tem jeito, porque aí é um negócio que você se transforma para a tua casa, né? Sem dúvida, Vitor. Você citou um ponto fundamental aí que nós já discutimos aqui também, né, nesse debate, nesse encontro, que é a questão da conscientização e a educação, né? Eu achei interessante o ponto que você trouxe das crianças e tal, que é a base, porque você citou a questão do celular, né? Hoje nós temos tantos celulares e a gente tem muita informação confidencial da empresa nos celulares das pessoas, né? De todas as pessoas que estão na empresa. Agora, do ponto de vista que você colocou, eu queria convidar agora o Fernando para trazer o ponto de vista de um provedor de tecnologia como você. Para onde você está vendo a evolução dessa estratégia avançada, Fernando? A estratégia avançada de segurança, como, né, o Vitor ilustrou super bem aí, o Banvart complementou também, ela tem que ir por esse caminho da cultura Zero Trust, portanto, tirar da mão do hacker qualquer insumo que ele possa utilizar para fazer o ataque, né? Um desses insumos são os privilégios, e é exatamente o que nós fazemos aqui na BioTrust. Então, se você começa por uma estratégia de gestão de privilégios completa, bem definida, bem escrita, você já está tirando da mão do hacker um dos vários recursos que ele teria para conseguir fazer um ataque. A grande diferença é que se o hacker tem os privilégios dando sopa, né, e consegue utilizar eles com facilidade para fazer o ataque fica barato para o hacker, fica simples. Então, a probabilidade do hacker ir adiante e concluir o ataque é muito maior. Então, e isso se aplica para várias outras esferas, né? A segurança, até hoje, ela está um passo atrás do hacker. Então, o objetivo é você tentar dificultar o máximo possível a vida dele, para ele não ter facilidade no ataque. Então, muitos ataques começam e o atacante desiste porque não encontrou um ambiente propício para ele atacar. Então, como fabricante não só de uma solução, né, mas como, digamos, uma estratégia comum a todos os fabricantes as organizações precisam compreender essa necessidade de fechar toda a volta, fechar todos os vetores pelos quais o hacker poderia entrar. Eu ouvi uma frase essa semana de um outro fabricante muito interessante, que o hacker não se infiltra, ele faz login. O Vitor falou isso lá atrás, né, que os ataques que eles previnem lá na Embraer, muitos deles têm a ver com o hacker ir na rede social, analisar quem são os executivos, quem são as pessoas, às vezes não só executivos, mas um ataque também pode começar com a credencial de um usuário mais básico, né?
porque uma das características dos ataques é a escalação de privilégios, justamente. Então, se o hacker conseguir uma credencial, não importa quão ela não pareça importante, ele já consegue se infiltrar, já consegue fazer login, né, usando uma credencial legítima, e com isso ele tem acesso ao entorno de rede, e é muito fácil achar coisas mal feitas que pudessem permitir que ele avance esse ataque. Então, a estratégia de proteção ela tem que levar em conta que o objetivo final é tirar da mão do hacker qualquer insumo que permita que ele avance com facilidade no ataque. Quanto mais difícil for para o hacker, mais provável é que ele abandone aquele ataque e vá para o próximo. E isso é uma característica que vários estudos, inclusive o estudo da Coveware, né, que já foi citado aqui, ele mostra que os hackers eles estão tentando pulverizar o ransomware, pulverizar os ataques em geral e fazer esses ataques serem o mais baratos e rápidos possível, para eles poderem ganhar por volume, né? Isso é um negócio bilionário, inclusive, para a comunidade hacker. E se as organizações compreenderem essa estratégia, fica muito mais fácil aplicar isso na cibersegurança. Fica mesmo, Fernando, e assim, interessante o ponto que você está colocando, que enfim, como fazer, né, essa estratégia, como montar uma estratégia de cybersecurity. Agora, para a gente montar uma estratégia, para a gente implantar tudo que nós colocamos aqui, até o Vitor trouxe uma questão de ter esse grupo de inteligência. Esses dias eu li uma notícia que até a própria Polícia Federal está criando, né, uma unidade para tratar crimes cibernéticos. E é importante que a gente tenha as organizações e, no final, a gente depende de pessoas. E nós, na empresa, temos uma figura, um papel do CISO. E o CISO já tem muitos anos aí já de atuação. O papel dele tem se transformado ao longo do tempo. E agora, né, onde cybersecurity passou, inclusive, a ser um tema de agenda de board das empresas, a conscientização mudou muito, a importância, né, o Vitor também colocou, da gente considerar isso como risco de negócio, para a gente poder, inclusive, conseguir trazer os investimentos que a gente precisa. O papel do CISO tem se transformado. E eu queria convidar o Daniel para ouvir sua opinião, Daniel. Como é que está aí na sua empresa o papel do CISO e como é que você vê esse papel futuro? Aqui na empresa, como eu disse antes, né, é uma área sob a minha responsabilidade, então nós temos, inclusive, está aqui com a gente o Fernando Galdino, que é o nosso head de segurança. Então, essa posição, estava conversando com ele ontem, inclusive, sobre isso, que essa posição ela vem tomando um lugar cada vez mais estratégico nas companhias, né? O CISO vem virando cada vez mais um profissional de negócio mesmo da companhia, né? E a função mais gerencial vem tomando também um papel também de estar traduzindo essas linguagens técnicas e todo esse rol de soluções e ferramentas em ações mesmo de segurança que, de fato, tragam uma segurança maior para a empresa, né? Então, acho que além de liderar a equipe aí e ser responsável pela segurança cibernética de toda a organização, o CISO aí também tem como uma função criar e implementar essas estratégias que estão comentadas aqui, né? E lidar com a conformidade, tem parte de questão regulatória, legal, gerenciar todos esses processos da área, os patches também, como foram colocados, entre todos esses cenários de ameaça, ter conhecimento de todo esses riscos, né? Tratar realmente como um fator de risco ao negócio. Acredito que todo esse papel, junto com conseguir provar esse valor constantemente da cibersegurança para o board, para os pares, né, no comitê executivo, através de indicadores, né, que consigam traduzir, porque é muito difícil, né, eu venho voltando nesse tema, de traduzir todo esse cenário técnico que a gente tem para conseguir se defender, para as pessoas que estão ali na outra ponta e precisam entender que fazem parte desse jogo
e qual que é o papel delas ali, né? Então, acho que o que cada um tem que saber, qual que é o meu papel em relação à segurança da empresa, construir esses relacionamentos com as outras áreas, né? O CISO, entendo que tem essa função também, até para que tenha o apoio dessas áreas, para que quando venham essas iniciativas e precise de um investimento a mais em segurança para fazer, para que aquela iniciativa daquela área seja de fato segura por design, eles nos apoiem e não nos vejam como um bloqueador da iniciativa deles, né? Então, acho que é um grande orquestrador dessa estratégia e facilitador e comunicador de como conseguir traduzir a estratégia de proteção com uma estratégia de alavancagem do negócio mesmo, né? Porque tem valor aí também, né? Não é só... Tem muito valor aí também envolvido. A gente discute isso muito aqui na Eurofarma, ainda mais que tratamos com o desenvolvimento de medicamentos, né? O quão é importante para nós, como uma empresa, para o mercado, ter essa segurança, né? Nossos parceiros exigem isso também de nós. Por exemplo, nós vamos fabricar a vacina agora da Pfizer esse ano, né? Então, nós estamos passando por constantes assessments de segurança junto com a vacina eles. do Covid, vocês vão... A vacina da Covid, exato, né? A Eurofarma vai produzir a vacina da Pfizer, e isso foi divulgado na mídia no ano passado, então nós estamos nesse processo esse ano, desde lá do ano passado, para nos adequarmos, né, a todos os parâmetros de qualidade que precisam ser para produzir uma vacina dessas, né? E isso passa desde lá do processo de produção e muito para esse processo de segurança da informação, né? Então, também vem sendo um aprendizado muito grande e é prova viva aqui para nós de como isso permeia todo o nosso negócio e como isso deve ser tratado como um risco mesmo, né? Como um risco deve ser tratado com todo a sua atenção e investimento necessário para mitigar, né? Sim, você colocou um ponto aí, Daniel, que eu vejo, né, na minha visão, que o papel do CISO só aumentou ao longo dos últimos anos. A quantidade de demandas, não só tecnológicas, regulatórias, riscos, por um lado. Você trouxe um ponto, né, da visão do negócio, do papel de negócio dele. Eu passo aqui para o Cláudio, para escutar também, Cláudio, como é que você vê hoje o papel do CISO e o futuro desse papel? Você vê transformações acontecendo também com esse papel? Jorge, assim, eu converso com CISOs quase todo dia, né? E até a gente brinca um pouco que o CISO hoje deveria ganhar adicional de periculosidade, né? Porque você imaginou enfrentar esses problemas, né, que várias empresas enfrentaram aí de ransomware, parar toda a empresa, parar o negócio da empresa e ter que ter resiliência, né? É um herói, praticamente. É um herói, exatamente. Para enfrentar uma situação desse tipo, né? Você ter que colocar a empresa para funcionar rapidamente, garantir que nenhum dado, né, tenha sido perdido nesse momento, manter a calma dos clientes dessa empresa, né? Então, assim, ter essa comunicação efetiva para o mercado, tá? Então, é uma tarefa diferente para o CISO hoje em dia, né? Principalmente por causa das regulamentações. Então, a gente vê um CISO hoje, ele tem que estar muito alinhado ao compliance e às regulamentações, tá? Nós temos LGPD hoje, né, que tem todo um processo que tem que ser seguido. Isso, o CISO é papel fundamental em relação a isso. Além disso, né, o Daniel colocou muito bem sobre alinhamento com os negócios. O CISO que não está alinhado com o negócio da empresa, ele não está fazendo o seu papel, né? Porque a segurança ela tem que acompanhar o avanço da inovação das empresas, tá? E o avanço das novas tecnologias. A segurança não pode ser um bloqueador para essa inovação, tá? Os usuários não podem perceber a segurança como um mal para a empresa, né? A segurança ela tem que ser um educador, a gente falou um pouco sobre isso, acho que foi o Vitor que comentou, mas assim, a gente entende que
O CISO tem que usar, muitas vezes, a tecnologia para educar. Assim, não é só conscientização, aqueles programas de treinamento, de conscientização, mas durante o uso das ferramentas, muitas vezes pode aparecer pop-ups, mensagens dizendo: você tem certeza que você vai fazer isso? Você está sendo monitorado, você pode seguir, mas está sendo monitorado, porque a pessoa começa a perceber se ela está utilizando realmente de forma correta. E tudo isso é papel do CISO, né? O CISO hoje ele tem que ter um relacionamento com o board, ele tem que mostrar os riscos atuais da empresa, onde estão os principais riscos, os resultados que estão sendo obtidos de acordo com os investimentos que foram feitos. Então, né, o famoso retorno sobre investimento, o ROI, né, é extremamente importante apresentar isso para o board para saber se os investimentos estão corretos ou se precisa de novos investimentos, tá? Então, assim, além de toda a parte tradicional, né, de você olhar toda a arquitetura de segurança, olhar as vulnerabilidades, a gente tem, como eu comentei, IoT, você tem OT, né, muitas vezes chão de fábrica, com todos os desafios agora de segurança, e, lógico, toda essa parte de movimento para cloud, né, a gente não pode mais esquecer, né, como foi falado, não existe mais perímetro, então todo esse movimento para cloud faz parte da atuação do CISO. Então, o CISO hoje tem um papel fundamental dentro da empresa, ele tem que realmente ter um olho para todo o negócio, entender a empresa como um todo, para poder desenvolver um plano de negócios voltado à segurança. E mais um ponto, né? Todo desenvolvimento também, hoje, ele tem que se passar por um desenvolvimento seguro. A gente chama de não mais de DevOps, mas de DevSecOps, né? Onde segurança está junto com o desenvolvimento das aplicações. E isso é papel do CISO também. O CISO tem que desenvolver esse processo de um desenvolvimento seguro. Então, assim, é um grande papel, uma grande função hoje que qualquer CISO tem dentro das empresas. Esse último ponto que você colocou, né, existe a estratégia de Security by Design, né? Então, da gente incorporar as práticas de segurança durante todo o processo. Acompanhei, através de grupos que eu participo de CIOs, alguns ataques, né, que nós sofremos no Brasil. E o estresse, o nível de estresse, o nível assim, de crise realmente, quando a empresa é atacada, para comunicar os investidores, comunicar a empresa, a operação toda parada, né, ou lojas, ou laboratório, atendimento, quer dizer, a operação é extremamente crítica, e aí o hacker te pedindo lá o resgate para poder fazer. Então, tudo que está acontecendo, e tudo que acontece, né, no momento de um ataque, por exemplo, gera um nível de estresse extremamente alto, e que não só o CISO sofre, mas o CIO também sofre, e a empresa toda sofre com isso, né? E o CISO tem um papel fundamental como o maestro, né, de como é que nós vamos fazer a gestão disso tudo. E, para isso, eu gostaria de ir para um outro tópico agora, que é o nosso último tópico de discussão, que é como desenhar e implementar um programa de cybersecurity na empresa, né? Eu queria começar com a minha experiência, que eu fiz aqui na Composite e continuo fazendo. Tenho um CISO na minha equipe também. E como é que nós nos organizamos aqui na Compas, né? E como é que nós estamos hoje? Primeiro, nós criamos um programa global, um framework global de IT Controls e controles de TI voltados à segurança, desde controles relacionados a MFA, a patching, a anti-malware, aos tradicionais DRP que a gente precisa ter, a parte de backup e recovery, tratar todas as disciplinas de gestão de cybersecurity. Desenvolvemos um framework de IT Controls. Para cada IT Controls, nós definimos
o nível de maturidade, né, seguindo aí o padrão do CMM de 1 a 5. Definimos aí para cada tipo de operação de empresa que nós temos no mundo, né, qual é o nível de maturidade necessário para cada um desses controles. Por exemplo, do ponto de vista de CISO, hoje, nós temos os 10 principais países do mundo, nós temos uma gestão de um nível de maturidade mais elevado, que são os nossos principais negócios, principais países que a gente tem atuação. Nos outros países, a gente tem uma flexibilidade de não ter mesmo nível de exigência de proteção, de soluções tecnológicas. Estamos implementando, nesse momento, um Zero Trust. Então, nós estamos nessa jornada agora, com Zero Trust em todos os nossos países, toda a nossa operação global. O CISO, né, que nós acabamos de discutir, todos os países têm um CISO, existe um CISO regional, então na América Latina existe um CISO Latam, para a América Latina existe um CISO para cada país e existe um CISO global. No nosso caso, o CISO global também é o CTO global. Ele acumula as duas funções, os dois papéis, e com isso a gente tem reuniões periódicas. Em cada país nós temos um comitê mensal de cybersecurity, onde participa a auditoria, participa legal, participa a área de tecnologia, participa a área financeira, onde a gente discute todas as ações, desde a auditoria interna e externa, discutimos também o nosso plano, né, de progresso na implementação e na evolução desses IT controls que nós temos, e com isso a gente faz a gestão. E, periodicamente, esse exercício que eu comentei, né, no nosso encontro de hoje, que é o Desktop Exercise, que a gente faz com o comitê executivo, nesse momento a gente está fazendo um rollout global para gerar e melhorar a conscientização global, principalmente nos ataques que nós comentamos aqui no encontro, do tipo ataques relacionados a ransomware, né? Como tratar, se acontecer, o que fazer, ter a policy de seguro, não tem, como é que faz, paga, não paga o resgate para o hacker, ou seja, como tratar todas essas questões. Mas o meu ponto final aqui do programa é ter esse framework, foi da forma como nós estruturamos aqui com os IT Controls, ter essa estrutura de pessoas e líderes, né, que são CISOs, bem definidas, com trabalho bem forte, integrado com a área de desenvolvimento, de mais áreas de tecnologia, e principalmente com o negócio. E nós tratamos cybersecurity aqui na Compass como um risco de negócio. Então, tratamos, medimos, mensuramos e temos aí melhorias, por exemplo, que aparecem nesse Desktop Exercise, do tipo, vamos melhorar o nosso comitê de crise, vamos melhorar o nosso plano de crise. É assim que nós colocamos o programa. E eu queria ouvir do Daniel, como é que você estruturou seu programa aí junto com o seu CISO e como é que você está evoluindo com ele, Daniel? Jorge, muito próximo até do que você falou, né, na questão aí da estratégia, mas vejo que vocês aí, gostei muito da questão do framework, né? Acho que a gente está trabalhando para chegar em algo parecido com isso também. Importante medir e mostrar, acho muito importante. Mas, basicamente, eu resumiria em inserir a cibersegurança no mindset organizacional, como a gente tinha falado, né? Se preparar para os incidentes de segurança, porque, eventualmente, eles vão, inevitavelmente, na verdade, infelizmente, eles vão acabar acontecendo, né? Identificar aí as nossas joias da coroa, vamos dizer assim, né? Através do negócio, então, analisando pelo lado do negócio, o que eu preciso restabelecer mais rápido, o que eu preciso proteger mais, aonde eu tenho os dados mais sensíveis trafegando, tudo isso, né? A questão da gestão de riscos também, utilizar sempre a gestão de risco para tomar as decisões sobre cibersegurança, um monitoramento frequente de segurança através aí de todo o leque de ferramentas que também discutimos bastante aqui hoje, e engajar as pessoas, desenvolver uma cultura
de cibersegurança positiva, né? Onde as pessoas entendam que isso é algo como responsabilidade de todos, né? E, por fim, acho que a única coisa que a gente acabou não comentando aqui também, de estar também de olho nos nossos parceiros, né? No nosso supply chain, né? Nós já tivemos alguns incidentes aqui também através de parceiros, então é importante também a gente estar avaliando o parceiro, quem é o nosso desenvolvedor, não só parceiros de TI, mas parceiros de negócio também da empresa, como eles estão tratando a cibersegurança do lado deles, porque eles também podem ser uma porta de entrada para nós aqui, dependendo do que nós estivermos tratando com eles, né? Então, acredito que seja isso. Nós aqui estamos olhando para frente. Nós implementamos bastante ferramenta de inteligência artificial, né? Colocamos Darktrace lá no começo, estamos caminhando aí para a microsegmentação de rede, enfim, temos vários pontos ainda que nós estamos perseguindo aqui, mas eu acho que o encontro aqui hoje resumiu bastante o tamanho da complexidade, o tamanho do problema, do desafio que todos nós temos, e eu acho que conversas como essa aqui, o grupo que nós estamos estabelecendo hoje também, aqui no SciONet, são iniciativas muito importantes para a gente conseguir se fortalecer e a oportunidade da gente aprender, como eu particularmente aprendi bastante hoje aqui com todos vocês. Obrigado. Muito bom, Daniel. Você trouxe aí alguns pontos bem interessantes até agora. Agradeço bastante. E a questão da comunidade que você citou, né? Não é uma batalha de uma pessoa só, né? A gente tem que se unir, trocar ideias, trocar experiências, porque, como nós colocamos aqui todos, né? A complexidade só aumenta e vai aumentar mais. Não é que nós teremos um mundo fácil, muito pelo contrário, a indústria do crime cresce, vai continuar crescendo. Eu queria entrar agora para o módulo de perguntas e respostas. Nós temos aqui vários participantes. Eu tenho uma pergunta aqui que chegou de um participante, que é uma pergunta bem interessante, né? Que a gente sabe que o usuário é o maior problema de segurança, segundo esse participante, e a pergunta não é de se pensar em alavancar a maturidade e percepção de segurança que o usuário não tem? Queria começar com uma visão de provedor com o Cláudio. Qual que é a sua visão disso, Cláudio? Oi, Jorge. Então, essa é uma boa pergunta, tá? Que assim, eu ouço frequentemente esse tipo de pergunta, né? Isso tem um pouco a ver com aquilo que eu comentei agora há pouco, onde a tecnologia tem que ajudar nessa conscientização do usuário. Porque, assim, por mais que você fale para o usuário, não coloque aquele pendrive que você achou no chão, na porta da sua empresa, dentro do seu computador. Ele vai lá, ele vai colocar, tá? Então, assim, estou dando um exemplo típico do que acontece. Não abra aquele e-mail que você recebeu, que você não sabe de quem foi, ou não clique naquele link, ou não abra aquele documento. Ou vamos para pontos mais simples, né? Se você pegar, não sei se você sabia, né? Qual é a área da empresa mais vulnerável a ataques hoje? Tá? É o RH. Por que o RH? Porque o RH recebe e-mails com currículos e eles abrem os currículos, eles abrem os arquivos. Tá? Então, assim, na hora que ele está abrindo esse arquivo, se o RH não tem uma consciência de como ele deve abrir de uma forma segura, ou se a tecnologia não está lá para ajudar a evitar esse tipo de problema, você vai poder causar uma entrada de um malware, por exemplo, dentro da rede, que pode se transformar num ransomware e tudo mais. Tá? Então, assim, essa maturidade e percepção do usuário é uma coisa constante. Tá? Políticas de conscientização são fundamentais, tá? Principalmente através de exemplos. Eu vejo muitas empresas que têm sucesso em conscientização de usuários através de exemplos, mostrando, olha,
isso aconteceu porque fulano de tal fez isso, esse problema podia ter sido evitado dessa forma, tá? E também sempre mostrar para o usuário que ele está sendo monitorado, que esse tipo de processo não é adequado de acordo com a política de segurança da empresa. Então, assim, é um processo contínuo. Não adianta você mandar uma cartilha ou pedir para ele assinar uma política de segurança quando entra na empresa e achar que está todos os problemas resolvidos, né? Porque isso não acontece dessa forma. Então, é um trabalho contínuo, onde tem que trabalhar todo mundo junto, né? Desde a tecnologia, a área de segurança como um todo e os próprios funcionários, né? As pessoas têm que participar disso. Muito bom, muito bom. Eu queria agora passar para a nossa fase final, né? Um tema super interessante que a gente está discutindo aqui, e já me vem à cabeça aqui vários outros encontros que a gente pode fazer para discutir temas específicos que nós passamos, que não foram poucos, né? Foram vários temas que nós discutimos. Então, eu reafirmo aqui o convite aqui para as pessoas que quiserem, né? Tanto CIOs ou CSOs, desse grupo, né, de cybersecurity que nós estamos inaugurando hoje, para enviarem um e-mail para belém@cionet.com. Tá? E para isso, agora, de tudo que nós discutimos, pessoal, aqui nesse encontro, em 1 minuto, eu queria escutar de cada um de vocês, que vocês colocassem, o aprendizado aqui do dia. Uma coisa que vocês acham que é o principal para que a gente possa evoluir com cibersegurança. Eu queria começar com o Vitor. Palavras finais, Vitor. Eu acho que eu aprendi aqui, cultura e comunicação é a chave. Né? Você pode ter o plano perfeito, pessoas perfeitas, mas se a gente não tiver uma boa comunicação, se a gente não tiver uma introdução de uma cultura mesmo de cibersegurança, fica muito difícil você desenvolver esse contexto, essa cultura dentro das companhias. Então, é um aprendizado que eu tive aqui hoje, né, escutando os vários colegas. E um outro ponto que eu coloco também aqui, que é uma visão um pouco pessoal minha, que é a gente tem que sempre, nessa área de segurança, a gente tem que sempre se manter constantes, se manter inconformados, né, com o status quo. Então, o hacker, ele muda, o hacker, ele se transforma, né? São criminosos, eles têm essa mentalidade. Então, a gente tem que se forçar a pensar dessa forma, porque pensando de forma similar, a gente consegue se proteger melhor. É um dos pontos que eu trago aqui e do aprendizado que eu tive hoje. Muito bom esse bate-papo. Ok, Vitor, obrigado pela sua participação, muito, muito importante. Eu vou agora para o Fernando. Fernando, seu ponto de lição aprendida aqui na nossa discussão de hoje. Eu acho que o principal ponto que os colegas compartilharam, que é importante, é tratar a segurança com seriedade e não de forma isolada, né? Então, isso que você mesmo falou, Jorge, que você faz aí internamente, que a sua empresa pratica, de ter grupos de trabalho, de ter grupos de discussão e de envolver as outras áreas, né? Envolver a auditoria, jurídico, áreas de negócio mesmo, decisores, para que eles entendam que a tecnologia não precisa ser um atrapalhômetro. A segurança não precisa ser um atrapalhômetro, pelo contrário, ela vai ser a base que vai garantir que o negócio vai sobreviver a qualquer tentativa de ataque. E isso faz toda a diferença no final do dia. Só que se ela não for implementada da forma correta, ela acaba virando empecilho e as pessoas, os próprios usuários e as áreas de negócio vão tentar achar um jeito de burlar, né? Então, encontrar esse equilíbrio é muito importante e essas discussões internas, manter todos os grupos informados sobre a importância de cada detalhe, né, sobre a segurança é fundamental. Acho que é a principal lição aprendida do dia. Muito bom. Ok, obrigado, Fernando, pela sua participação. E, Cláudio, a sua visão, a sua lição aprendida aqui na nossa conversa de hoje. A gente falou bastante de security by design, né? Eu acho que é algo que fica como, né, um pensamento para todos, mas principalmente compartilhar informações sempre, tá? Essas comunidades são fundamentais
para que a gente ouça as experiências de cada um e consiga, com isso, sempre estar agregando, né, no nosso dia a dia, nas nossas necessidades, tá? Acho que esses são os pontos principais. Ok, obrigado. Daniel, a sua contribuição final, o que você aprendeu aqui no nosso encontro? Eu aprendi várias coisas, foi muito bom, como eu comentei, acho que a questão de comunicação, exatamente, indicadores poucos e bons, né, que consigam demonstrar para a empresa a evolução de cibersegurança, inconformismo, como o Vitor comentou, acho que essa é a palavra. Aqui na empresa estamos sempre vigilantes aí, né, atentos para a gente estar cada dia um pouco mais seguro. Acho que essa é a mensagem mesmo. Contente de estar aqui participando mais uma vez e obrigado a todos aí. Bom dia, pessoal. Ok, bom, obrigado a todos. Eu aprendi muito aqui hoje também. Eu queria destacar 2 pontos que me ficaram aqui em minha cabeça, que não existe uma solução tecnológica só para a gente tratar tudo. A gente tem que montar uma arquitetura e que nós temos sim que tratar as pessoas, envolver o negócio, estar integrado com o negócio, que o tema é cada vez mais complexo, né? Então, convido a todos para que participem da nossa comunidade. Teremos várias outras discussões sobre o tema muito importante de cybersecurity. Obrigado a todos, bom dia e até um próximo evento. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima. Bom dia, tchau, tchau. Bom dia.